Existem jogos que fazem sucesso porque vendem milhões, outros porque inauguram um gênero. E existem aqueles que, mesmo sem alcançar a fama de gigantes como Mario e Sonic, conquistam um lugar permanente na memória de quem os jogou. Rocket Knight Adventures, lançado em 1993 para Mega Drive, pertence exatamente a esse grupo. À época, a indústria vivia uma chamada guerra de mascotes. Depois do enorme sucesso de Sonic, praticamente toda a grande empresa queria criar seu próprio personagem, capaz de representar a marca e conquistar o público. Muitos desses projetos acabaram esquecidos, mas a Konami decidiu seguir um caminho diferente. Em vez de criar apenas mais um animal veloz, ela imaginou um cavaleiro equipado com uma espada e uma mochila foguete. O resultado foi um dos jogos de ação e plataforma mais criativos de toda a biblioteca do Mega Drive. Se você gosta de revisitar clássicos que marcaram uma geração, já aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Além de apoiar o canal, com isso você mostra ao YouTube que ainda existe espaço para preservar a história dos videogames. Agora vamos voltar para 1993 e descobrir como nasceu um dos heróis mais carismáticos da Konami. Bora pro vídeo? No início dos anos 90, a Konami atravessava um dos momentos mais criativos de sua história. A empresa já era conhecida por séries como Castlevania, Contra e Gradius, mas ainda não possuía um personagem que pudesse ser reconhecido imediatamente como seu mascote. Enquanto outras empresas apostavam em copiar fórmulas como Sonic, a equipe da Konami decidiu experimentar algo novo. A ideia era criar um protagonista que misturasse elementos de fantasia medieval e tecnologia. Assim então, Sparkster, um cavaleiro pertencente à raça fictícia inspirada em gambás antropomórficos, membro da lendária Ordem dos Rocket Knights. O conceito parecia improvável, um cavaleiro usando armadura, empunhando uma espada e carregando um foguete nas costas. Mas justamente uma mistura de estilos acabou se tornando sua identidade. O projeto recebeu o nome de Rocket Knight Adventures e foi desenvolvido por uma equipe interna da Konami liderada pelo diretor de design Hideo Ueda, que buscava criar um jogo em que a movimentação do personagem fosse tão importante quanto o combate. Desde os primeiros protótipos, a mochila foguete era o centro de toda a experiência. Ela não era apenas um recurso visual, todas as fases eram construídas levando essa mecânica em consideração. Enquanto muitos jogos da época apresentavam uma mecânica principal e a repetiam até os créditos finais, Rocket Knight Adventures seguia uma filosofia diferente. Cada fase introduzia uma situação nova. Em um momento o jogador explorava castelos e florestas, logo depois enfrentava enormes máquinas de guerra. Em seguida, o ritmo mudava completamente, com perseguições em alta velocidade ou batalhas contra chefes gigantes. Essa variedade não era fruto do acaso. Os desenvolvedores queriam que o jogador nunca tivesse a sensação de estar repetindo exatamente a mesma experiência. Por isso, cada estágio recebeu elementos próprios, novos obstáculos e até pequenas mudanças na forma de jogar. Outro objetivo da equipe era mostrar que o Mega Drive era capaz. A Konami já conhecia muito bem o hardware da Sega e aproveitou praticamente todos os recursos disponíveis. Os cenários possuíam múltiplos planos de fundo e criavam a sensação de profundidade, sprites grandes e detalhados e as animações que transmitiam personalidade até quando o personagem Sparkster estava parado. Já os chefes ocupam boa parte da tela e impressionam qualquer jogador da época pela quantidade de detalhes e pelo tamanho. Com tantos elementos acontecendo ao mesmo tempo, Rocket Knight mantém uma jogabilidade extremamente precisa, com resposta rápida e que fazia diferença frente aos desafios das fases. É interessante observar que a Konami nunca tentou transformar Sparkster em uma simples cópia dos mascotes que faziam sucesso naquele período. Enquanto Sonic era definido pela velocidade, Sparkster se destacava pela versatilidade. Atacava com espada, rebatia projéteis, escalava plataformas utilizando impulsos e atravessava grandes distâncias com sua mochila. Isso fazia com que o jogador precisasse pensar antes de agir. Em alguns momentos, vencer um desafio dependia menos de reflexos e mais da escolha do impulso certo, na direção correta e no momento exato. Essa combinação entre ação e estratégia ajudou Rocket Knight Adventures a construir uma identidade própria. Toda essa tecnologia e criatividade serviam para contar a história. Uma história sobre reinos em guerra, traição, honra e um cavaleiro disposto a enfrentar um império inteiro para proteger seu povo. Vamos conhecer essa aventura agora. Rocket Knight Adventures se passa no reino de Zebulus, um local habitado por uma raça de gambás antropomórficos que vivem em relativa paz. Entre os seus maiores defensores está Sparkster, um dos lendários Rocket Knights, cavaleiros encarregados de proteger o reino, utilizando espadas e mochilas foguete. A tranquilidade chega ao fim quando o Império Devotindus, formado por um exército de porcos militarizados, invade Zebulus, com o objetivo de conquistar o reino. A invasão, porém, esconde um plano ainda maior, liderado pelo Imperador Deligas
Devontidus. Que pretende usar um poderoso artefato para dominar o planeta, mas Sparkster não enfrenta apenas o exército inimigo. Seu maior rival é Axel Gear, um antigo Rocket Knight que abandonou seus ideais e passou a lutar ao lado dos invasores. A rivalidade entre os dois é um dos pontos centrais da narrativa e rende alguns dos confrontos mais marcantes do jogo. Outro personagem importante é a princesa Flora, capturada durante a invasão e usada como parte dos planos do Império. Embora sua participação seja pequena, ela representa aquilo que Sparkster busca proteger durante toda a aventura. A história é simples, mas cumpre muito bem seu papel. Em vez de interromper constantemente a ação com longos diálogos, ela aparece em pequenas cenas entre as fases, mantendo o ritmo da aventura sem perder o foco na jogabilidade. Se existe um elemento que define Rocket Knight Adventures, é sua movimentação. O principal diferencial está na mochila foguete de Sparkster. Ao segurar um botão de ataque, o foguete acumula energia. Quando o jogador solta o botão, Sparkster é lançado em alta velocidade na direção escolhida. Na prática, essa mecânica serve muito mais do que atravessar grandes distâncias. Ela permite alcançar plataformas mais altas, atravessar obstáculos, causar grandes quantidades de dano aos chefes e até escapar de situações mais perigosas. É uma habilidade simples de entender, mas que exige precisão para ser dominada. A espada também possui funções além do ataque básico. Ela pode rebater diversos projéteis, criando momentos em que o jogador precisa escolher entre atacar diretamente ou devolver os golpes do inimigo. Essa combinação torna o combate bastante dinâmico. Outro ponto forte é a variedade das fases. Ao longo da campanha, o jogo muda constantemente o ritmo. Há estágios tradicionais de plataforma, batalhas sobre trilhos, perseguições em alta velocidade, combates contra robôs e sequências que lembram os nossos queridos jogos de navinha. Em vez de repetir a mesma fórmula do início ao fim, Rocket Knight Adventures apresenta novas ideias praticamente a cada fase. Essa variedade é um dos principais motivos pelos quais o jogo continua divertido depois de tantos anos. Os chefes merecem aqui um destaque. Cada um possui padrões próprios de ataque e exigem estratégias diferentes. Em alguns confrontos basta observar os movimentos do inimigo para encontrar o momento certo de atacar. Noutros, dominar o impulso da mochila foguete é o que faz a diferença. Visualmente, Rocket Knight Adventures impressionava em 1993 e continua bonito até hoje. Os cenários são bastante variados, passando por castelos, florestas, fortalezas e cavernas. Tudo é muito colorido e repleto de pequenas animações que ajudam a dar vida ao mundo do jogo. Os sprites, grandes e expressivos, transmitem a personalidade apenas com animações de caminhada, ataque ou comemoração ao final das fases. A trilha sonora acompanha muito bem esse ritmo. As músicas alternam momentos épicos, trechos leves e temas de batalha bastante marcantes. É uma daquelas trilhas que consegue reforçar o clima de aventura sem se tornar repetitiva. Originalmente, Rocket Knight Adventures foi lançado exclusivamente para Mega Drive em 1993. Diferentemente de muitos jogos da época, ele não recebeu uma versão para Super Nintendo. No ano seguinte, a Konami lançou Sparkster, Rocket Knight Adventures 2 para Mega Drive. Apesar do nome, trata-se de uma sequência com fases, mecânicas e história inéditas. Ao mesmo tempo, foi desenvolvido outro jogo chamado apenas Sparkster para Super Nintendo. Embora compartilhe o mesmo protagonista, ele possui fases diferentes, chefes exclusivos e uma mudança na jogabilidade. Não é um simples port, mas um jogo próprio criado para aproveitar as características do console da Nintendo. Em 2010, Sparkster voltou em Rocket Knight, lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. O visual passou a utilizar gráficos em alta definição, mas a essência da jogabilidade permaneceu baseada na mochila foguete, que tornou o personagem famoso. Mesmo sem atingir o sucesso comercial de Sonic ou Mario,
Rocket Knight Adventures conquistou um enorme prestígio entre jogadores e colecionadores. Grande parte desse reconhecimento vem da criatividade de suas fases e da forma como conseguiu combinar plataforma, ação e momentos quase cinematográficos em uma época de grandes limitações técnicas. Ao longo dos anos, Sparkster tornou-se um personagem cult sempre que surgem listas de melhores jogos do Mega Drive. Rocket Knight Adventures costuma aparecer entre os títulos mais lembrados. Também é um exemplo de como nem todo grande jogo precisa dar origem a uma franquia gigantesca para deixar sua marca. Vale a pena jogar ainda hoje? Com certeza. Alguns jogos envelhecem porque dependiam apenas do impacto gráfico da época. Rocket Knight Adventures segue divertido porque suas qualidades vão além da aparência. Com controles precisos e fases que mantêm um excelente ritmo, a variedade impede que a campanha fique cansativa e a mecânica dessa mochilinha ainda transmite a mesma sensação de satisfação de mais de 30 anos atrás. Para quem gosta de jogos de ação e plataforma, continua sendo uma excelente recomendação. E para quem deseja conhecer uma das joias menos comentadas da Konami, é praticamente uma obrigação. Talvez o mais interessante sobre Rocket Knight Adventures seja perceber que ele nunca tentou ser o próximo Sonic ou Mario. Ele encontrou seu próprio caminho. Misturou uma fantasia medieval com tecnologia e criou uma mecânica única, entregando uma aventura que ainda hoje é capaz de surpreender quem conhece pela primeira vez. Esse não é um dos exemplos de jogos que são lembrados pelos seus recordes de venda. Ele pertence a uma categoria diferente, daqueles que permanecem vivos porque deixaram uma lembrança especial em quem o jogou. Se você também guarda boas lembranças de Sparkster ou acabou de descobrir esse clássico através do vídeo, deixe aqui seu comentário. É importante saber qual fase mais marcou você e qual outro jogo merece ganhar um review aqui no canal. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Ainda existem muitos clássicos esperando para terem suas histórias contadas. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!